Olá, bom dia! Que felicidade estar com você aqui nesse domingo de volta, aqui na Fonte em Foco. E hoje, olha, muita entrevista importante para o seu dia a dia. E agora, eu vou falar com uma pessoa que vai explicar para você sobre empreendedorismo na área da beleza. Muito mais. Mônica, muito obrigado por participar aqui com a gente, vir falar, conversar, explicar sobre o que é ser uma mulher empreendedora na área da beleza. Muito obrigado. Obrigada. Eu tenho um salão de beleza. E eu passei altos e baixos. Entrei. Só que eu posso e tem solução. Tem. Sempre tem. Só basta a pessoa querer ser e ter foco, né? Principalmente a mulher. Mônica, vamos lá. Vamos começar com a sua história para a gente poder entender e as pessoas verem assim, o que é a evolução na profissão, o que é realmente ser fênix, né? Ressurgir das cinzas, de fazer. Você começou na área da beleza ou você vinha de outra profissão, vinha de outra área? Como que funcionou? Eu sou pastora, né? Já trabalhei com vendas, só que chegou um determinado momento que eu precisava ter uma profissão. E assim, rodei, mandei na Bahia, fiz um monte de coisa. E quando eu volto para minha região, eu volto com uma depressão. E assim, depressão por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Uhum. Como um monte de gente, né, no Brasil, fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô sem dinheiro. E a minha irmã vai, me compra um secador e uma chapinha e fala, você vai fazer uma progressiva em mim. Eu falei, você tá louca. Eu não fazia nem xuxinha a ninguém, entendeu? Uhum. E eu fiz a progressiva, além disso eu não falo pra ninguém fazer, pelo amor de Deus, foi só no momento assim de loucura. E aí eu fui descobrir a área da beleza. E é legal porque eu fui fazer um curso no centro da cidade de Santo André e era um curso bem fraquinho naquele momento, mas a mulher falava assim pra mim. Eu cheguei pra ela e falei assim, na verdade, olha, eu não sei se eu vou dar certo nisso. Ela falou assim, tá bom, vamos por etapas. Todo dia, nesse dia eu vou me ver o que você faz. Uhum. Então eu fiz dia a dia, durante um mês. Todo dia eu chegava naquele lugar e ela falava, amanhã você volta? Uhum. E eu falava, eu acho que eu volto. Eu acho bom. Eu acho que eu volto. E foi indo e incrível que eu me dei bem. Achei que não era legal ficar naquela escola por causa que minha irmã que pagava para mim. Uhum. Eu falei, não, eu vou procurar dentro da rede social, da prefeitura da cidade para fazer um curso gratuito. Foi onde eu conheci o professor Jeremias, eu sou apaixonada por ele. E assim, quem é da região vai saber, eu saía de Utinga, porque eu não tinha dinheiro, tá? Eu ia até perto do Capoava, andando. Nossa, é bem distante. É bem distante. E tentava voltar. E esse professor fazia assim, você vai fazer um botox, eu vou te ensinar a fazer botox hoje. Então você faz nas suas amigas no final de semana para você ter dinheiro para você voltar no curso. E foi maravilhoso. assim que eu fui fazendo. E foi assim que eu entrei na área da beleza. Olha, e assim, nunca tinha pensado nisso antes. Nunca tinha pensado em entrar na beleza. Foi a sua irmã nunca foi minha irmã. E se apaixonou, Mônica? Me apaixonei. Já lavei cabelo no tanque. Eu falo assim, que do tanque eu passei para o hall, do hall eu passei para a garagem, da garagem eu passei para o estado de São Paulo, vamos colocar assim. E isso é interessante, né, Mônica? Porque assim, olha, as pessoas acreditam que você só tem que começar grande, né? Não, só vou começar se eu tiver o melhor lavatório, se eu tiver o melhor secador, se eu tiver a melhor chapinha. E na verdade não é assim. A gente não começa com o melhor escolha, com o melhor espaço. Sabe qual que é o melhor da gente? Nós mesmos. Uhum. Quando eu comecei, eu lembro que eu comprei uma chapinha, minha irmã me deu a chapinha, na verdade. Sabe aquelas xing-lings, aquelas vermelhinha mesmo? Uhum. Foi com aquela que eu comecei. Só que eu sempre fui muito curiosa. Então, quando eu terminei o curso lá da prefeitura de Santo André, e eu fiz um aperfeiçoamento também lá, eu falei, não, pra lá, eu preciso saber o cabelo, como que ele é, sabe? A estrutura, né? Tudo. Aí eu fiz faculdade. Aí fiz faculdade de visagismo e terapia capilar. E fiz Pivot Point, fui crescendo. Mesmo estando na minha garagem. E o que eu sempre fiz, mesmo quando eu estava na minha garagem, tinha a cafeteria,
sabe, um cafezinho direitinho, um bolinho para cliente, um espaço bonitinho, mesmo que vinha a ser com os móveis não bons, mas arrumadinho, o meu salão era organizado. Eu não tinha o melhor, mas as minhas clientes chegavam lá e elas tinham o melhor que eu podia oferecer. Foi assim que eu ofereci. Parou. Aí. Você tá quieto. Vai voltar da sua pergunta pra mim. Não se preocupa não, é assim mesmo. É assim? É. Não tem problema. Vai trocar uma bateria, aí ele volta. Mas a gente entra volta tudo de novo? Não, não. Ai, que susto. Não. Parou no que você falou e eu volto a perguntar. Meu Deus, não tem que falar tudo. Porque eu gosto de falar, né? Mas né, gente, falar tudo não. Não se preocupa não. Ele que tá no meu bolso, eu vou tirar do meu bolso, tá? Vou colocar ele aqui atrás. Foi. Melhorou? E eles estavam falando tudo isso no seu ouvido. Ei, pera lá. Que legal. Enquanto você falava, eles falavam. Ah, Senta direito. e como você consegue ouvir e tá falando, meu Deus, isso é eu tô brincando. É, não perder a linha do Ela tá desligando. Ela tá indo embora. Ela quase já era. Uma habilidade que você tem que criar aqui. É. De prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Por menos de 5 minutos eu não sei o nome, porque eu não consigo fazer duas coisas assim. Oi? Eu falei, por menos de 5 minutos eu não sei o nome. Porque eu não consigo fazer muita coisa assim. Ah, seu João! Amei isso. Lembrando a época da Record, seu João? Ele, a Mara trabalhou 66 anos na Record. Nossa, que Vamos lá. Voltando em mim. Posso? Gente, vamos lá. Gravando agora de novo. Silêncio todo mundo. Posso? Silêncio. Gente. Voltamos? Vamos lá. Mônica, agora uma coisa que você falou que foi muito interessante. Você quebrou. E a gente fala assim, quebrar é um primeiro ponto de muita gente desistir de tudo e abandonar a carreira e achar que não é pra si. Como é que foi essa situação de quebrar? Primeiro quando você quebrou, como é que você saiu disso depois, né? Primeiro assim, da minha garagem, o meu marido ele teve um convite para trabalhar dentro do Allianz Parque, uma barbearia que tem lá, linda. E eu fui junto, porque a gente estava muito feliz lá, foi a primeira vez, tá? Uhum. Muito perfeito, tudo lindo, chegou a pandemia. Até tinha um show, acho que era de uma banda famosa e que eu vi colocarem o palco e tirar. E eu falei, meu Deus. E nisso eu também fui. Aí, depois disso, eu fui trabalhar num salão, tá? E eu tive a oportunidade de ter um salão grande. E eu olhei, eu deslumbrei. Só que a questão maior era, eu não tinha também uma habilidade para ter um salão grande. Entendeu? Eram 20 profissionais. E veio a pandemia de novo e eu quebrei. E eu olhei para mim e falei assim, cara, o que eu faço agora? Eu tinha minhas dívidas. Eu ainda tenho algumas coisas que ainda pago. E como que eu vou fazer? Eu não podia parar, ir para minha cama e olhar assim, ai, tudo bem, tá ótimo. Não. Aí eu fui, começamos a procurar, achei um salãozinho, uma salinha pequena, sabe? Na Rua Tiradentes. Aí eu falei assim, eu vou pegar só eu para eu pagar minhas contas. Meu assunto era esse. Eu achava ela super mulher. Porque anteriormente eu tive uma pessoa que chama Cris Koch, que foi a minha primeira patroa, vamos colocar assim, que ela falava assim para mim, você é uma mulher guerreira. E quando eu comecei a trabalhar com ela, a primeira coisa que ela fez foi, olha, ela é especialista em loiro, eu quase tive um troço. E ela sempre falou, você sempre vai ser minha excelência. E isso ficou na minha cabeça. Quando eu fui lá para Tiradentes, eu tinha aquele pouquinho de produtos que eu tinha, mas eu tinha muita força de vontade. Eu tive uma rede de apoio que me ajudou. Tem muitas vezes que as pessoas quebram e elas ficam sozinhas. Elas não procuram ajuda. Elas não procuram pessoas que possam te ajudar. Elas ficam lá. Sabe aquele negócio de, eu tô com o nome do Serasa, não vou olhar? É mais ou menos isso que acontece. As pessoas, elas não olham. Elas não sabem olhar a dimensão do seu problema, fazer conta ou chamar alguém, um contador, sei lá, porque eu não estudei para isso. Sim. E avaliar o que você pode fazer.
Mas eu fiz isso. Eu fui atrás de contador, de administradora, de amigas minhas, que eu não posso pagar. Mas me ajuda. Me ajuda aí. Me ajuda aí. E dentro desse núcleo, que eu gosto muito de falar, que é o núcleo de mulheres empreendedoras de São Caetano do Sul, eu falo sempre delas. Por quê? Porque elas me ajudaram. Elas foram assim. Eu tinha perdido meu pai e minha mãe já, e elas foram meus braços. Eu tenho assim um amor profundo por elas, porque elas conseguiram fazer eu levantar. Fora as ideias que eu já tive, né? A minha cabeça não para, sabe? Uma coisa que você falou interessante, né, Mônica? Assim, realmente a rede de apoio ela é importante para tudo. Né? No primeiro momento você falou assim, olha, eu estava em depressão, porque estava numa situação financeira que realmente precisava, né, de ajuda, e aí minha irmã foi lá e paga um curso para mim. Ou seja, a primeira rede de apoio familiar que estava ali para te resgatar. Né? Depois quebro, e aí eu tenho uma rede de apoio de mulheres empreendedoras que cada uma com o seu pouquinho que podia ajudar, fez um muito na sua vida, né? Sim. Então, a rede de apoio é muito importante, de fato, as pessoas procurarem ajuda, porque a gente já tem essa timidez, ou até mesmo um pouco de vaidade, eu digo até isso. A gente tem um pouco de vaidade para as coisas e acha que a gente pode fazer tudo sozinho, né? E, talvez a ajuda é tão importante, um conselho, uma mentoria, um direcionamento, faz você mudar e você ter uma amplitude maior na sua carreira, né? Com certeza, porque quando eu tive essa rede de apoio, o que elas começaram a fazer? Elas começaram a falar, Mônica, vamos ter ideias. Mônica, não tá legal aqui, tá legal ali, vamos, organiza isso, olha a sua postura. Elas começaram, e elas foram comprar o meu produto. Aí, nesse momento, eu estava procurando alguma coisa diferente e elas me dando ajuda. Eu sabia o valor que eu tinha que fazer por dia. Porque uma amiga minha fez isso. Ela falou assim, ó, você tem que ter... Gente, era R$1.800 por dia que eu tinha que fazer. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Elas falaram, você tem que conseguir. Você tem que conseguir. E aí foi quando veio a minha ideia, dentro de uma academia, de fazer o Clube das Empresas. Agora vamos lá, peraí que essa parte é importante a gente parar para entender. Vamos lá. Você teve uma ideia, na minha opinião, para dentro do salão muito inovadora. Que é uma espécie de membership, né? Que é a assinatura. É isso. A cliente, eu estava lá na academia vendendo Mary Kay, porque assim, eu não tinha que fazer R$1.700. Sim. Então eu comecei a vender calcinha, fazia cabelo, cabeleireiro é assim, viu? A gente da beleza é meio maluco. E aí eu olhei e vi aquela, poxa, R$99 mensal, eu uso a academia o tempo inteiro. Cheguei numa amiga, conversei com ela e ela falou, Mônica, sacada. Qual que é o produto que a mulher tem desejo? A mulher passa pela rua e o cabelo tá lindo, ela quer o cabelo da mulher. Independente, de repente não é nem a cor nem nada, mas aquele cheiro, aquela coisa assim de sair do salão. E aí eu montei o Clube das Limitadas, que é assim, a mulher ela vai no salão, ela pode ir quantas vezes ela quiser, ela paga uma mensalidade e ela faz a escova lisa quantas vezes ela quiser na semana. Se ela quiser ir todo dia, uma mulher que faz academia, ela precisa estar uma advogada que faz academia, ela precisa estar com o cabelo em ordem e precisa ter escovado e ela quer fazer academia. Dá para fazer. Olha que loucura. Eu tenho plano com hidratação, eu tenho plano com drenagens, porque eu tenho esse que é o clube das escova limitada, aí eu tenho um que eu coloquei os nomes tudo doido. Eu tenho um que é escovada, hidratada e retocada. Porque ela pode fazer dentro do mês a hidratação, a escova e retocar a raiz. Que são os serviços básicos dentro de um salão. E tem um que ela pode tudo. Ela paga um valor e ela faz o que ela quer. Isso é um serviço premium. É o poderoso, é o chiquetoso, né? Ela pode fazer uma drenagem, ela pode fazer unha, ela pode fazer o cabelo, ela pode fazer o que ela quer dentro daquele valor. E isso, eu acho que isso, assim, gente, foi uma sacada enorme, né, Mônica? Foi. Porque, assim, eu conheço poucos salões, os que eu conheço não tem essa ideia, e eu acho que você pode até aí mensurar futuramente, não sei se é a sua ideia, mas aí fica a dica, né, pra gente conversar mais depois, você fazer uma franquia disso, né? Quando eu montei isso, eu tava lá naquele salãozinho pequenininho e eu falava assim, eu não vou crescer, eu não quero crescer, tá tudo muito bom. Fiz a conta, 30 clientes, eu consigo pagar minha dívida no mês. Sabe aquela coisa? De quando você quer ficar pequeno? Mas aí, o universo, Deus, fez de novo uma comigo.
eu tava dentro, eu não tinha nome para alocar uma sala. E aí eu subloquei de uma menina, só que ela cresceu e ela teve que entregar esse ponto. E aí eu falei assim, que eu levei um empurrão assim, e hoje eu tô na Rua Maranhão, que é um salão grande, que hoje eu já tenho condição de ter, e hoje eu consigo até pensar numa rede, eu falei assim, agora eu vou sonhar, agora eu vou sonhar alto. Chamei esteticista, chamei outras pessoas para estar comigo. Agora ampliou. Agora ampliou. Mônica, gostaria de colocar nas suas redes sociais, assim, o pessoal encontrar mais da sua história, entender mais sobre como ter essa ideia como você teve, te conhecer pessoalmente, vir no seu salão, quais as suas redes sociais? Então, a minha rede como terapeuta capilar é Vitor Mônica. E a rede do salão é Espaço Mais Solto, tudo no Instagram. Tá lá, te Tá encontra. tudo lá, certinho. E tem até o plano lá, direitinho, como que faz. Olha, coloca lá, que viu aqui no SBT com a gente, viu aqui na Fonte em Foco, fala assim, Mônica, eu quero ir aí para te conhecer, porque eu te vi no programa, hein? Mônica, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui falar com a gente. Obrigada. Uma história maravilhosa, tenho certeza que muita gente vai se inspirar no que você falou hoje, viu? Eu espero que muitas mulheres levantem e falem assim, olha, tô firme. É isso aí. Gente, e você, ó, espera um pouquinho, hein? Já volto daqui a pouquinho depois do break. Bem-vindo. Onde o design encontra a inovação. Projetos que transformam ideias em realidade. Cada detalhe pensado em você. Arquitec, arquitetura e soluções. Sonha em obter sua cidadania italiana? A Terra Nostra é a única que garante a devolução de 100% dos honorários pagos caso seu pedido seja negado. E ainda parcelamos em 24 vezes. Realize seu sonho agora com a Terra Nostra Cidadania Italiana. Maximino Car, em Santo André. Aqui, você encontra os melhores seminovos com garantia. Compramos, vendemos e financiamos com as melhores condições. Rua Oratório, 514, Bangu. Voltamos, pessoal, que felicidade! Olha, a gente está aqui sempre falando de assuntos muito importantes para o seu dia a dia. Acabamos de falar com uma empresária que você sabe que, né, muita coisa foi bacana de superação. E por falar em superação, hoje a nossa entrevistada é a Gabriela Lima, palestrante, mulher que vai falar para você o que é de fato superar, tornar momentos e desafios em evolução pessoal. Gabriela Lima, muito obrigado por participar com a gente aqui, é um prazer enorme te receber. Muito obrigada, eu que agradeço o carinho, a oportunidade, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Gabriela, vamos lá, já vamos começar daquela forma que você estava me falando aqui dos bastidores, de todo o desafio que você viveu para que você se tornasse essa mulher hoje que ajuda tanta gente. Então, moro em São Paulo atualmente, né? Mas eu sou de Recife, sou pedagoga de formação, trabalhei em sala de aula durante quase 10 anos. E depois eu sempre falo, né, que a minha vida ela tem dois momentos aí, dois grandes divisores de águas, né? Então, tudo começou a mudar a partir do primeiro divisor de água, que foi o acidente do meu pai. Eu perdi o meu pai num acidente, numa explosão. Meu pai trabalhava vendendo combustível na cidade de Ribeirinhas do Amazonas e houve essa explosão na balsa em que ele trabalhava. E eu fui às buscas, a gente não encontrou o corpo do meu pai. E esse foi o primeiro divisor de águas da minha vida. Então, quando tudo aconteceu com meu pai, eu trabalhava em sala de aula, né? Eu era pedagoga, estava trabalhando como professora e a empresa que o meu pai trabalhava me fez o convite para trabalhar junto com eles, né? Não exatamente na mesma atividade, mas era fazendo parte do mesmo grupo. E aí veio a primeira indecisão, né? A primeira decisão difícil, na realidade, que eu tive que tomar, porque de um lado existia a pedagogia, que é a minha profissão de formação, a minha grande paixão, e do outro lado existia aquela vontade de abraçar o novo, né? De atender aquele chamado de coragem que a minha vida estava me fazendo.
E naquele momento era como se aceitar aquele convite, era como se eu pudesse dar continuidade, né, aquele legado que com tanta maestria meu pai tinha começado a escrever. Então eu decidi atender esse chamado de coragem, saí das escolas e fui trabalhar nessa empresa. E passado um ano aí, exatamente um ano, eu tive o segundo maior divisor de águas da minha vida. Eu fui diagnosticada com linfoma. Então, passar por mais essa adversidade num período de um curto espaço, tempo, né? exato, exatamente um ano depois, e aí eu precisei me afastar dessa empresa e fui, né, comecei a fazer o meu tratamento, passei acho que um ano e pouquinho fazendo o meu tratamento, né? Na verdade foram 6 meses de quimioterapia, mas eu demorei esse tempo para poder retomar as atividades, e quando eu voltei para essa empresa, né, eu vi que ele já não fazia mais tanto sentido, né? Então algumas coisas, muita coisa na realidade tinha mudado, e foi quando eu comecei, né, eu abri uma loja de moda feminina em sociedade com a minha mãe, com meu irmão, e fui atender um outro chamado de coragem, né? Então comecei a trabalhar como consultora de imagem e estilo, me especializei em cores, comecei a atender mulheres aí ao redor do mundo, levando autoconhecimento, levando autoestima. E aí foi quando eu tive mais outro divisor de águas, né, que foi a minha mudança aqui para São Paulo. Então eu saí de Recife, né, na pandemia, né, em 2021, e me mudei para São Paulo, e foi aí, nessas idas e vindas, em tantos divisores de águas, em tantas coisas que foram me acontecendo ao longo da minha jornada, que eu entendi que o meu propósito era ecoar a minha voz para ajudar outras pessoas que estavam passando por algum momento de dificuldade, né? Eu percebi o quanto isso inspirava e conectava, né, as pessoas, porque a diversidade todo mundo tem, todo mundo vai passar, a todo instante. Até o nosso último suspiro aqui, a gente nunca vai deixar de passar por adversidade. Mas eu acredito que a diferença, né, é a forma com que a gente encara as adversidades, né? Eu acho que o grande X da questão é a gente transformar como é que a gente pode transformar aquilo ali que nos aconteceu, né, em algo que vai nos fortalecer? Como é que a gente pode enxergar as adversidades e transformar em oportunidades? Então foi quando eu entendi isso, que o meu propósito era inspirar pessoas que estão passando por alguma adversidade. E hoje eu sou palestrante e escritora. Se Deus quiser, o meu livro sai o ano que vem, faço o lançamento dele o ano que vem. E hoje eu tenho uma palestra chamada Vença Todos os Dias e Seja Extraordinário. Então, onde eu falo aí dessas 7 lições que eu aprendi com esses 2 principais divisores de águas da minha vida. Gabriela, a dor nos molda, né? A dor é uma coisa importante quando a gente aprende a usar essa dor para um objetivo central final do nosso caminho. Mas até chegar a esse ponto de você ter a dor, a adversidade, moldando a sua estrutura para um novo caminho, você precisa transformar essa dor em algo para que ela possa ser motivadora e não te calar. Mas como é que você fez isso? Como é que isso moldou a sua personalidade a partir daí? Eu acredito muito, né? Eu sempre falo nas minhas palestras, no meu livro e na vida, no dia a dia mesmo. A nossa vida, ela é feita de picos e de vales. Então, sempre quando a gente está lá no vale, é difícil. A gente só vê escuridão. Quando a gente está no deserto, é difícil a gente enxergar ali um lado positivo. É difícil a gente enxergar a solução. A gente acha que o nosso problema é o maior problema do mundo, que não tem solução. Mas muitas vezes, quando a gente está lá naquele vale, quando a gente está lá naquele deserto, aquele momento ali vai ser o trampolim para a gente alcançar esse pico que a gente tanto deseja, né? Então eu sempre falo muito sobre a gente ressignificar o que nos acontece. É sobre encontrar beleza nas cicatrizes, né? E em todos os momentos da nossa vida, por mais adverso que seja, por mais que a gente ache que não é possível, sempre tem algo positivo. Sempre a gente consegue extrair algo ali para a gente aprender, crescer, evoluir com aquilo ali, né? Então é sempre sobre buscar, né, enxergar, mudar um pouco, ressignificar esse nosso olhar, tirar um pouco o foco do problema e pensar. Então hoje, quando alguma coisa me acontece, eu penso assim: nossa, o que é que isso quer me ensinar? O que é que eu preciso aprender com isso? O que é que eu posso fazer com isso? Porque se eu negar um problema, né? Então quando aconteceu o acidente do meu pai, se eu ficasse triste, meu pai não ia voltar. Se eu seguisse a minha vida e tentasse ressignificar, o meu pai também não ia voltar.
Então, como é que eu posso passar por aqui, por essa vida, né? Que é uma viagem, é uma passagem da melhor maneira. Então, é muito isso que eu busco fazer na minha vida e eu busco ensinar também para as pessoas. Então, é sempre redirecionar o nosso olhar. Então, ao invés de a gente enxergar sempre o copo meio vazio, focado naquela diversidade, pensar, né? Enxergar o copo meio cheio e pensar como que a gente pode ressignificar aquilo ali. O que é que a gente pode tirar aquilo ali de aprendizado? O que é que a gente pode enxergar de positivo naquela situação? Porque sempre há. Gabriela, mas assim, uma coisa interessante que a gente vai conversando e vai observando na fala, assim, você demonstrou, claro, uma evolução pessoal, entendeu que o passado não te deve nada e que, muito pelo contrário, você consegue aprender com aquilo e evoluir, mas isso tudo, consigo reaplicar? Isso é reaplicável? Outras pessoas conseguem aprender com a sua lição, por exemplo, como fazer isso para a sua vida ser transformada e as pessoas que hoje estão sofrendo as adversidades que estão passando ou que passaram e que hoje enfrentam essa dor do passado, elas conseguem aplicar essa lição no seu próprio crescimento? Com toda certeza. Eu falo, né, sobre 7 lições, né, que eu aprendi aí ao longo dessa jornada e em cada lição, né, eu vou explicando de uma forma teórica e sempre trazendo uma lição prática. Então, por exemplo, uma das lições que eu falo, né, é sobre a gratidão. Então, o que seria a gratidão? Eu sei que a gratidão é muito bonita, né? Seja grato, né? Tenha uma gratidão, agradeça o que acontece, né? Mas a gente trazer isso de uma forma prática para a nossa vida, né? E quando a gente fala de gratidão, a gratidão ela ainda está muito associada a bens materiais, né? Eu falo também sobre o extraordinário, que o extraordinário está muito ligado à gratidão. E o extraordinário não é algo grandioso, nossa, é extraordinário. Acho que até o nome traz isso, né? Nossa, é extraordinário, que trabalho que deve dar ser isso, né? Mas eu sempre falo que é na simplicidade que o extraordinário habita. Então é a gente ser grato por tudo que nos acontece, pelas pequenas coisas do dia a dia. Então eu sempre falo assim, uma lição prática, digamos assim, da gratidão. Então eu sempre falo, ao longo do dia, ao final do dia, né? Pega 3 coisas ali pelas quais você é grato, pelas quais você é grata, né? E vai anotando, seja no bloco de notas do seu telefone, seja no caderninho, onde você quiser escrever. E aí você vai ver, ao final do dia, a quantidade de coisas que você tem para agradecer, ao final da semana, ao final do mês, do ano. E aí você vai vendo a quantidade, como você é abençoado, né? Como a gente tem muito mais a agradecer do que a reclamar, né? E não só coisas materiais, mas coisas específicas. Então, por exemplo, se você teve o privilégio de acordar, de abrir os olhos e estar aqui mais um dia, isso é um privilégio. Isso é um motivo, sim, para agradecer. Se você pode sentar à mesa para fazer uma refeição com a sua família, isso é, sim, um privilégio. Quantas pessoas não têm essa oportunidade, né? Então, encontrar pequenas coisas no dia a dia, então coisas no simples, encontrar a gratidão e a grandeza das coisas no simples, no belo, no intangível. Isso é extraordinário. E agora você falou uma coisa interessante e eu quero pegar esse gancho justamente para isso. Você falou para mim assim, olha, eu trabalho com uma coisa chamada Rota do Extraordinário. Como é que funciona isso, Gabriela? A rota para o extraordinário com o seu aluno, com o seu mentorando. Exato. A rota do extraordinário, o método rota é um método que eu criei, né? É justamente esse método que leva ao extraordinário, né? Como a gente pode encontrar esse extraordinário no nosso dia a dia de uma maneira prática, né? Então, a Rota do Extraordinário é um evento que eu faço uma vez por mês, é um evento online, certo? E aí eu mostro esse método e dentro da rota eu apresento também a minha mentoria para quem tem interesse de seguir aí continuar com essa jornada, né? Mas dentro das 2 horas mais ou menos desse evento, que é 100% online e ao vivo, eu vou falando um pouco dessa rota, desse método rota, né? E de como a gente pode alcançar esse extraordinário de uma maneira prática. Então, para pessoas que sentem dificuldade em enxergar o lado positivo do que acontece, pessoas que se sentem desencorajadas, que estão desestimuladas, que já se sentem perdidas em algum momento, que não conseguem transformar as adversidades em oportunidades. Então, a Rota do Extraordinário é justamente para essas pessoas, né? Para fazer com que essas pessoas encontrem essa rota e alcancem o extraordinário. E muita gente está nesse momento agora, né? Conversando, vendo aqui a gente conversar, se perguntando se a vida faz sentido, se faz sentido o que está fazendo, se o casamento faz sentido, se a profissão faz sentido. Exatamente. E às vezes precisa, na verdade, só de alguém que já passou pela adversidade, já passou pelo problema e fala, olha, eu passei, eu sei como você sai disso que você está hoje, o que você pode aplicar de fato pelo seu conhecimento e o que você pode chegar, né? Então, essa trajetória... É literalmente a rota, né? De trazer, disso, né? Exatamente. Trazer a pessoa. Então, é tão importante a gente falar isso em mentorias, né? Tive a felicidade de conhecer a Gabriela também, né? Eu também tenho a mentoria, mas o que a gente tem hoje pensando assim, tantas pessoas conseguem usar o
nossa história, Sim. as nossas experiências para mudar a vida das pessoas. Isso é tão interessante hoje. Agora, Gabriela, o próximo lançamento. Eu sei que talvez isso seja segredo, você está com a sua equipe falando disso, mas já vamos dar um spoiler aqui que é bem importante, né, para o nosso público. Ano que vem, qual que é o grande projeto? O grande projeto do ano que vem é o meu livro, que se tudo der certo daqui até lá, espero que dê em nome de Jesus, em março eu vou estar fazendo o lançamento desse livro, que vai ser em São Paulo. E esse é o maior projeto, né? Porque é onde eu vou conseguir trazer mais histórias, né? Porque eu já falo muitas histórias, né? Muitos exemplos, inclusive exemplos pessoais nas palestras que eu dou, na Rota do Extraordinário, na mentoria, mas tem coisas que não dá, até pelo tempo que a gente tem, que às vezes é mais corrido, né? De falar tudo nesses momentos. Então no livro eu trago algumas histórias que eu nunca falei em entrevistas, em podcasts, enfim, e vão estar lá no livro. Então o grande lançamento para o ano que vem é o meu livro. Eu quero minha cópia do livro, né? Com toda certeza, com toda certeza. Né? Sim, com tudo que tem direito. Exatamente, sim. por favor. Gabriela, a entrevista maravilhosa, gostei demais de falar com você. Gostaria que você passasse suas redes sociais para que todo mundo possa te encontrar, né? E saber mais sobre essa rota extraordinária e mudar a vida, que é o que de fato a sua personalidade faz com as pessoas. Perfeito. Então minha rede social é Gabriela PL Lima. Então quem quiser me segue lá no Instagram. Quem tiver interesse em participar da Rota do Extraordinário, conhecer mais sobre o meu trabalho, sobre as palestras, enfim, é só entrar lá no link que está na bio e entrar em contato. Obrigado, viu, Gabriela? Obrigada, prazer de verdade, enorme. Foi um prazer enorme te conhecer, Prazer um carinho, meu, viu? prazer. Obrigado. Gratidão, viu? Gente, ó, e não sai daí, viu? Daqui a pouquinho a gente volta depois do break. Ilmar, pera só um pouquinho antes de você ir pro break, deixa eu invadir o teu programa rapidinho. Para quem não me conhece, eu sou Vladimir Pereira, sou jornalista, colunista do UOL e também do IG, escrevo para mais alguns outros veículos aí espalhados pelo nosso país e também sou editor da revista A Fonte Magazine. E o motivo de eu invadir o teu programa aqui é para compartilhar com o teu público e contigo também uma informação bastante interessante, uma revolução mesmo, uma inovação completamente revolucionária, principalmente para a indústria da construção civil, que eu sei que você é bastante ligado aí. Nessa semana eu escrevi um artigo para o Valor Econômico que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de uma revolução gerada pelo engenheiro Eliomar Gottardi Pessoa no setor da construção civil. Esse engenheiro, na verdade, o que ele faz é transformar os entulhos de obras, seja ela qual for, em pavimentos permeáveis de alta performance, por meio de engenharia reversa. O setor de construção civil tem um impacto significativo no meio ambiente, gerando mais de 50% dos resíduos sólidos urbanos nas grandes cidades, de acordo com dados de agências ambientais e estudos setoriais. De acordo com essa mesma pesquisa, estima-se que, no Brasil, 520 quilos de entulho sejam produzidos para cada metro quadrado de construção, um volume que tem pressionado os aterros sanitários e aumentado os custos de destinação de resíduos. Visando soluções sustentáveis para esse problema crescente, o engenheiro e empresário Eliomar Gottardi Pessoa, mestre em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal do Espírito Santo e Engenharia Geotécnica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolveu uma técnica de engenharia reversa para transformar entulhos de obras em pavimentos permeáveis de alta performance, uma tecnologia que pode transformar a indústria da construção civil no Brasil. Gottardi, que também é pesquisador e empresário, e CEO da Gottardi Engenharia Limitada, afirma que a reutilização desses entulhos, em vez de descartá-los, não só reduz a demanda por novas matérias-primas, mas também promove a economia circular e reduz significativamente a pegada de carbono na construção. Outras possibilidades também estão em estudo pelo pesquisador. Além de mitigar enchentes e aumentar a permeabilidade do solo, Gottardi tem realizado pesquisas para a incorporação de rejeitos de granito, outra fonte de resíduos, nos pavimentos permeáveis, o que pode representar uma economia de até 30% nos custos das obras. Segundo o engenheiro, essa combinação representa uma alternativa econômica e ambientalmente adequada para os municípios que enfrentam problemas com resíduos e custos crescentes na infraestrutura urbana. Com esta abordagem, a Gottardi Engenharia Limitada tem por objetivo se destacar como uma empresa de referência na construção sustentável, oferecendo uma solução que alia eficiência, economia e responsabilidade ambiental.
Eliomar Gotardi Pessoa e sua equipe demonstram que a reciclagem de entulhos pode ter efeitos concretos para as cidades. Por meio dessas iniciativas, Gotardi busca contribuir para o desenvolvimento de uma infraestrutura urbana mais resiliente, apontando possibilidades para que o setor da construção civil participe da prevenção ambiental e da preparação das cidades para os desafios climáticos. Então, como a gente pôde perceber, essa pesquisa desenvolvida pelo engenheiro, ela tem por objetivo não somente a redução dos custos das obras para o empresário da construção civil, mas ela também tem um impacto ambiental bastante exponencial, visto que isso vai reduzir consideravelmente a grande pressão pela qual os aterros sanitários vêm enfrentando, principalmente por conta dos resíduos gerados por essas obras, que representam, como eu falei no início, mais de 50% dos resíduos sólidos gerados pelas grandes cidades. Isso é mais da metade dos resíduos. Isso tem abarrotado imensamente os aterros sanitários. Então, a reutilização desses dejetos, digamos assim, não só reduz o custo das obras, porque ele reaproveita isso, né, gerando aí, como mencionado, a questão da economia circular, mas também faz com que o nosso meio ambiente, que já está pedindo por socorro, seja bastante ajudado na redução dessa pressão dos aterros sanitários. Eu achei de extrema importância trazer isso para você e foi por isso que eu invadi aqui o teu programa. Eu espero que eu seja convidado mais vezes e agora sim pode retornar aí ao teu break. Muito obrigado, viu? Valeu! Bem-vindo. Onde o design encontra a inovação. Projetos que transformam ideias em realidade. Cada detalhe pensado em você. Arquitec, arquitetura e soluções. Sonha em obter sua cidadania italiana? A Terra Nostra é a única que garante a devolução de 100% dos honorários pagos caso seu pedido seja negado. E ainda parcelamos em 24 vezes. Realize seu sonho agora com a Terra Nostra Cidadania Italiana. Maximino Car, em Santo André. Aqui, você encontra os melhores seminovos com garantia. Compramos, vendemos e financiamos com as melhores condições. Rua Oratório, 514, Bangu. Bom dia, Ilmar. Eu sou Gorete Stravini e eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu saí lá de Minas e fui parar na Europa. Mas para isso eu passei por um processo, como todos nós precisamos passar. Qual não foi fácil? A menina que ninguém acreditava, que veio de uma família muito simples, qual foi adotada e chegou hoje, graças a Deus, no mundo todo, através da assessoria jurídica, através de uma missão que Deus colocou no meu coração, que é documentar brasileiros pelo mundo. Então, quando eu saí ainda de Minas, muito pequena, aos 7 anos, eu tive o prazer de morar em São José do Rio Preto com a minha família e depois fui crescendo com uma infância muito simples, com uma mãe que era extremamente rígida por ser policial, enfim. E aquela pessoa que todos olhavam e falavam, daí não vai sair nada não. Que todos muitas vezes colocou defeito, que muitas pessoas muitas vezes humilhou. Mas eu digo para vocês, gente, não desista do sonho de vocês. Muitas vezes somos chamados de louco, muitas vezes somos chamados tipo de fora da casa, de fora da curva, de fora da caixinha. E mesmo assim, quando você acredita no seu sonho, você coloca ele para o universo, tem algo lá em cima que se chama Deus. Algo não, né? Deus, universo, que movimenta tudo ao seu favor. Graças a Deus, a Jesus Cristo e a minha força que estava lá dentro adormecida, eu consegui ir para a Europa. Eu tive a oportunidade de ir para Portugal e começar a minha vida.
Em Portugal passei por muitas fases, por dificuldades, porque imigrar, gente, não é para qualquer um não. Imigrar não é fácil. Então, quando você imigra, principalmente como eu fui, com condições financeiras, né, qual nem eu imaginava, que cheguei sem nada, sem dinheiro, sem nada. E tive que começar do zero, deixando os meus filhos, a minha família, todo mundo aqui no Brasil, não foi fácil. Aí eu tive a oportunidade de ir para a Bélgica. E na Bélgica, cheguei com 150 euros no meu bolso. Aquela menina que havia feito jornalismo, que cresceu, que passou por muitas emissoras no Brasil, teve a oportunidade de ir para a Bélgica. Mas na Bélgica eu não fui ser jornalista, não. E falo com muito orgulho que eu comecei pela grande obra, pela limpeza. E ali Deus transformou o meu caráter, transformou a minha vida e me transformou através da assessoria jurídica, ajudando imigrantes, porque como eles, eu também era ilegal, como eles, eu também não tinha documento. Então eu precisei aprender, passar por situações para que o processo pudesse acontecer e eu ter hoje toda essa assistência jurídica que eu consigo levar para os imigrantes. Então hoje de todo o coração eu agradeço Portugal e a Bélgica pelo meu processo. Imigrar não é fácil, mas foi preciso para o meu crescimento. Então hoje, assim, confesso a vocês que se eu tivesse que voltar e começar tudo de novo, com certeza eu começaria. Mas essa força veio de Deus, veio através da minha mãe, que sempre me incentivou a estudar, a trabalhar, a buscar pelos meus sonhos. Você chegar com 150 euros, gente, na Bélgica, não é para qualquer um. Você saber que quando eu desembarquei, aquela fome, que meu Deus do céu, eu falei, agora eu vou comer. No primeiro restaurante que eu sentei, eu tive que deixar 30 euros, mas Deus, ele cuida nos detalhes. Fui morar num local que esse rapaz foi um anjo da guarda naquele momento, porque eu não tinha nem dinheiro para o aluguel, essa era a realidade. E ele confiou na minha palavra, ele falou, não, eu vou te dar esse crédito. E um mês depois eu consegui pagar o meu aluguel morando na Bélgica. E assim Deus foi transformando a minha vida. E hoje nós somos uma empresa de assessoria jurídica referência no mundo. Nós atendemos até paquistanês. Aquele cliente que ninguém quis, nós somos, né, na contramão da assessoria. Nós queremos. Aquelas pessoas que as pessoas às vezes olham e não apostam e não dá nada, é aquela que nós buscamos. Então hoje de coração, falo para todos vocês, não desista daquilo que Deus coloca, do seu chamado, porque é algo tão grandioso quando você vê que você conquista, que você olha para trás e vê que aquelas pessoas, principalmente quem não acreditou em você, fala, nossa, ela conseguiu. Hoje eu olho, eu vejo algumas situações assim, até de familiares, tá? Porque quem não acredita em você não são seus amigos, não. Às vezes, muitas vezes, é o homem que está do seu lado, é o namorado, é o marido. A maioria das vezes é sua própria família que não acredita em você. Então é muito difícil você tomar a decisão de sair da sua zona de conforto. Para mim era gostoso, né? Antes de eu ir para a Europa, eu morava em Curitiba, eu já tinha a minha casa, meus filhos tinham passado já por um processo, mas eu precisava passar por um processo mais profundo para que eu pudesse crescer. Então, aquela menina que saiu lá de Minas, de uma cidadezinha chamada Fronteira, que é divisa com o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, hoje está aqui para contar essa história. Se você acreditar no seu sonho, você pode alcançar. Como eu alcancei. Hoje nós temos escritório em 7 países, inclusive em Dubai. Então não desista do seu sonho. Mesmo que as pessoas venham e te coloquem para baixo, a força tem que estar aqui. Acorde esse leão que tem dentro de você. É você que tem que buscar pelos seus sonhos. A primeira pessoa a acreditar é você. E eu tenho uma outra paixão além da comunicação. Eu tenho a paixão pelo cosméticos, em cuidar, em tratar da beleza também de dentro para fora. Então, no meio de toda essa situação, né, como eu morei em alguns países, eu passei por muitos problemas capilares. E por ser apaixonada pela área, por ter no passado atuado nessa área, eu criei também uma linha de cosméticos que é a Tá Louca. Quem aí em casa, né? Todas as mulheres já ouviu o marido, alguém fala, tá louca, vai comprar isso de novo? Então, tá louca é um termo muito usado no nosso dia a dia, seja na amizade, no relacionamento, no trabalho, enfim. Hoje existe a Tá Louca, que também veio de toda essa construção da minha vida pela Bélgica e pela Europa. Mas diante de toda essa situação, uma das coisas assim que eu quero colocar aqui, que nesse período que eu fiquei na Bélgica,
entre Portugal e Bélgica foram um ano. Andando. Se vocês, né, olharem nos meus stories, nas minhas redes sociais, eu vou colocar ali, vou mostrar para vocês depois. Eu andei um ano com um sapato. Eu tinha esse sapato para trabalhar, para voltar para casa e para sair. Então era o mesmo sapato. Hoje esse sapato faz parte, né, da decoração da nossa empresa. Ele tá ali num quadro, porque é com esse sapato que eu falo com muito orgulho. Ele tinha um furo, hoje não dá para ver, embaixo da sola, porque ele já não tinha mais condições de andar. E ele era branco. Muitas vezes eu pegava um negocinho branco assim e pintava ele para as pessoas não perceberem que era o mesmo sapato. Então, dessa história da menina de 7 anos, saiu 2 empresas. Uma de assessoria jurídica internacional e uma de cosméticos, que é a Tá Louca. Então hoje, com muito carinho, eu falo para vocês que estão assistindo esse programa aqui pelo SBT, olha, corra atrás. Mesmo que aquela pessoa lá falou, você não vai conseguir, você tem que olhar no espelho e falar, eu consigo, porque o maior é o que está em você do que qualquer outra força que está no mundo. Acredite em você, sempre, claro, com pés no chão, sempre olhando lá na frente, mas não deixa ninguém te derrubar. Então aquela menininha lá hoje leva essa missão de documentar brasileiros e todos os povos pelo mundo. Um trabalho qual eu nunca imaginei, um trabalho qual, gente, é algo mesmo surreal. Eu falo de todo o meu coração, não desista do sonho de vocês. Acredite sempre. Acredite em você, você pode conseguir. Aquela menina que foi adotada, aquela menina que as pessoas humilharam, aquela menina que passou por tantas coisas. A minha vida não foi fácil, o meu processo não foi fácil. Se você jogar o meu nome no Google, você vai ver que passou por tantas lutas. Hoje estou aqui no SBT contando a minha história para você. Um beijo no coração de vocês e gratidão. Voltamos! E pessoal, olha, quero falar com você agora de um assunto bem importante em relação ao seu autoconhecimento. Nós já falamos tanto sobre como a dor, como as objeções, os desafios podem te moldar. Mas como trabalhar isso em você? Como é que você faz para realmente criar um aspecto em que você se torne alguém que consiga se autodesenvolver? Olha que desafio importante a gente falar sobre isso hoje. Estou aqui com o Renato, que é especialista, vai explicar para a gente exatamente nesse autodesenvolvimento, né, Renato? Autoconhecimento. Olha que interessante. O autodesenvolvimento é tudo que a gente se expõe. O que eu preciso aprender para atingir tal objetivo, o que eu preciso fazer. O autoconhecimento nada mais é do que a gente se enxergar por dentro. A gente começar a identificar os nossos erros, a gente reestruturar as nossas memórias, que são memórias negativas, que fazem a gente ter um comportamento negativo. A gente começar a identificar os nossos recursos, nossas qualidades, e assim fica mais fácil a nossa tomada de decisão. E que interessante, e assim a gente começa até com essa dúvida, que eu me gerei dúvida, importante. O autoconhecimento, existe uma distância desse desenvolvimento externo? Quando você se autoconhece, fica mais fácil o autodesenvolvimento. Você chega mais rápido nos seus objetivos. Você enxerga melhor os prós e o contra de cada situação, de cada ambiente. Nossa, que loucura. E assim, Renato, hoje, para ter o gerenciamento dos seus desafios de fato, com esse autoconhecimento, eu consigo desenvolver isso? Muito, muito. A neuroplasticidade já diz isso. O nosso cérebro é plástico. A gente vem com uma configuração padrão. A gente precisa atualizar o nosso software, como se fosse um celular. Então, quando a gente atualiza, quando a gente se reestrutura, quando a gente evolui internamente, eu consigo gerenciar. O gerenciar não significa você dominar, mas significa você entender. E como é que eu faço isso de fato? Na prática, eu quero de fato desenvolver e quero criar esse gerenciamento. Primeiro, você precisa se reconhecer do momento que você é concebido nessa terra até a vida atual, até o dia atual. Através desses momentos que você se conhece, se auto-reconhece, você vai começar a eliminar erros, dificuldades, tudo que vai prejudicar o seu presente. A partir do momento que você reestrutura isso,
Você consegue enxergar novos recursos. Você consegue enxergar o que você tem de melhor. Olha, é interessante a gente começar a falar sobre isso, porque assim, muitas coisas a gente começa a refletir, né? Desse ponto de partida da concepção até o momento atual, os desafios que eu fui vivenciando, quem eu me tornei. E de fato, Renato, o que a gente pode esperar de uma escrita terapêutica de fato, para que a gente possa fazer essa construção? A gente precisa buscar um profissional qualificado, porque gente ruim tem em qualquer lugar. Tem na sua profissão, tem na minha profissão, tem em vários lugares. Por quê? Porque as pessoas acham que a mente humana, o cérebro, é uma coisa fácil. Eu vou ali entrar ali na mente dele e eu vou tratar a ansiedade. A ansiedade é um estado que gera um comportamento. E o que vem antes desse estado? Qual é a emoção primária que é construída para estar nesse estado? O medo. O que me deixou com medo durante a vida? O que me refletiu a esse sentimento de luta ou fuga? Porque existe uma coisa dentro do sistema límbico, que é o nosso emocional, que chama amígdala. A amígdala é como se fosse um radar, não é a amígdala daqui. É a amígdala dentro do inconsciente. Esse radar, ele fica o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando você acredita, quando eu falo você, é a sua mente, o seu cérebro, que você vai passar algum perrengue, que você vai ter alguma dificuldade, ela aciona. E quanto mais memórias negativas de medo, mais ela fica reativa. O que é reativa? Ela fica mais fácil de acionar. Então, a gente percebe que a gente começa a ficar ansioso, aí essa ansiedade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Por quê? É como se fosse você entrar num carro. Você entra num carro, você não olha para o pedal. Você não olha para a chave. Fica tudo no automático. Então, o que a tua mente entende? Eu preciso daquela reação como mecanismo de defesa. Nosso cérebro não entende o que é certo e errado. Ele entende o que é benéfico para mim. Para me proteger. E o ambiente influencia de fato Total. nisso? Total. O cérebro é a engrenagem. Sim. Mas a mente é um fluido. A mente não fica dentro do cérebro. A mente fica interagindo com cada um. Só que essa interação eu começo a captar, como se fosse um neurônio espelho. Nós temos o neurônio espelho, onde em algum momento eu começo a identificar e eu começo a espelhar alguma atitude sua. Se eu começo a espelhar uma atitude sua, uma atitude daquela pessoa, o ambiente constrói um comportamento. Nossa, e assim, vendo desse lado da situação que todo o ambiente influencia nesse comportamento que a gente vai ter e esse reflexo diário que a gente vai ter, me vem uma questão muito interessante que assim, a gente é bombardeado todos os dias com um monte de informações pelas redes sociais. Exato. Grande parte dessas informações não são verdadeiras, porque nem sempre aquilo que o ambiente me replica é o que acontece. As pessoas não estão felizes o tempo todo de fato, elas não estão bem, os sorrisos de internet não são verdadeiros. E como é que eu consigo filtrar isso, Renato? De não me influenciar por esse tipo de movimento fake, de fato? Que 100% hoje cai. Você é uma pessoa que você sonha. Você é uma pessoa que você tem pesadelo. Você é uma pessoa ansiosa. O teu cérebro não entende o que é interno e externo, ativado os mesmos neurônios. Então, quando você está lá correndo e aquela dopamina aumentando, que é aquela vontade, a vontade, seja no Instagram, seja no Facebook, indiferente da rede social, aquilo que está sendo proposto, o meu cérebro acredita. E aí vem o choque. Por quê eu não sou que nem essa pessoa? Por que eu não vivo que nem essa pessoa? Então o comportamento é construído por expectativa. Uau! Eu não sou que nem essa pessoa. E frustração. Olha que desafio, né? Eu fico refletindo e, de fato, por exemplo, nem todo mundo, as pessoas estão suscetíveis a esses problemas, mas existe algum tipo de técnica simples, ou pelo menos o mais simples possível, para que a gente possa conseguir não se influenciar. Foi que nem você isso? falou. A gente é bombardeado o tempo inteiro, do momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme, por N informações, de N canais. Hoje você tem TV, tem rádio, você tem o som do carro, você tem o celular, você tem o tablet, você tem muita coisa. Isso ativa o teu sistema simpático, que é o sistema que deixa a gente em vigília, que libera adrenalina, Só que esse é o acelerador. E o freio?
O freio é o sistema parasimpático. Relaxa os órgãos, o coração diminui, o batimento, é o estado de sono. E hoje as pessoas, pelo fato dessa construção o tempo inteiro, elas não param. Então, o que eu peço para elas? Tire um momento para você. Seja 2 vezes ao dia, seja quando acorda, que a tua mente está extremamente limpa. Seja no meio do almoço, quando você termina o almoço e você dá aquele relaxamento. Então você precisa, indiferente se você vai usar o auto-hipnose, a mindfulness, se você vai usar uma simples meditação, não importa. Você precisa condicionar ao teu sistema de relaxamento. Porque hoje, o século XXI, a gente é bombardeado o tempo inteiro de informação. Só que você, como empresário, a gente tem 60 a 80 mil pensamentos por dia, olha isso. Caramba. Quando que vem o insight? O insight vem quando a gente está no banheiro, quando a gente está dormindo, quando a gente está viajando na maionese. Por quê? Porque a minha mente está vazia. Se eu consigo deixar minha mente vazia, é automático que vai aflorar alguma ideia, alguma percepção da minha vida. Então, você estimulando isso é bom. Não somente para o teu estado, mas para a sua profissão. Você criar estratégias, diferente do quê? E eu consigo. Aí tem até uma frase que é a caixa do nada, né? Na minha mente. E existe uma habilidade realmente para chegar nessa caixa do nada? Eu posso ter alguma coisa que eu posso fazer para conseguir treinar a minha mente a ficar nessa sensação? Então vamos lá. O cérebro ele foi construído para 3 coisas: procriar, se alimentar e poupar energia. Você se condicionar gasta energia. Lembra quando eu falei do padrão que a gente vem quando a gente nasce? Eu preciso mudar esse padrão. Então, se eu tô lá me concentrando, é óbvio que vai vir a conta do dia seguinte, aquela pessoa que fala, dissipa esse pensamento. Começa a condicionar a sua mente da melhor maneira. Isso num treinamento mesmo. E isso, Diário. a gente não é um computador, onde você aperta o delete e acabou. De uma hora para outra, não. Quando a pessoa, eu falo para os meus pacientes, eu atendo gente do mundo inteiro, quando eu reestruturo uma memória, vamos lá, você tem uma fobia, você tem algo negativo que te prejudica e de repente a gente reestrutura essa informação. Só que isso que te prejudica, ao longo da sua vida, foi repetido muitas vezes. Então, por mais que aqui já esteja sanado, o meu corpo precisa entender. Porque o meu corpo tem vida. Então, cada vez mais isso vai ficando mais fraco. Cada um no seu tempo. Todo ser humano é único. Cada um responde no seu tempo. Quantos dias? Vai durar um dia? Não importa. Ele vai enfraquecendo. Se ele vai enfraquecendo, eu vou construindo um outro comportamento. Então, é gradativo. Gradativo. E olha uma coisa interessante, né? E aí eu, como empresário, de fato, passo o dia inteiro por um estresse absurdo, às vezes. Como a gente estava falando aqui antes nos bastidores. Isso. Chega final de ano, você tem que pagar assim, o dobro de um monte de coisa para todo mundo, aquele estresse. E aí, como é que a gente consegue trabalhar e desenvolver essa calma, de fato, que eu acho que pode ser essa palavra, calma, né? Que a gente pode ser, para que você consiga criar esse desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento, para que você possa dirimir as situações. Você vai virar uma pessoa calma? Não. Você precisa da adrenalina, você é empresário. Mas você vai dominar. Isso quer dizer o quê? Mais uma vez, se eu começo a reestruturar todas as informações, todos os momentos da minha vida que me prejudicam, que me deixa ser reativo, é automático que cada vez mais eu vou ficando calmo. Porque nem você falou, imagina para o empresário, bateu novembro para dezembro, 13º, isso já começa a bombardear na tua mente. Bombardear. Se você fica totalmente zen, reestruturado para analisar perfeitamente o que vai acontecer, é mais fácil como você lida com isso. Você vai ter que passar da mesma maneira. Nós somos seres humanos. Mas você vai passar pela melhor forma. Da melhor forma. É interessante. Renato, e que mensagem hoje você deixaria para quem vive, como eu às vezes, a flor da pele? Busque os seus erros. Trate, reestruture os seus erros. Isso só vai condicionar uma vida melhor.
Que maravilhoso, viu? De fato é isso. Renato, eu adorei a entrevista. Obrigado. Assim, foi de muito conhecimento. Espero que você possa ajudar e tenha ajudado muita gente, como você já vem fazendo. Por favor, coloque suas redes sociais para que o povo possa te encontrar e pesquisar mais sobre o Renato. No Instagram, Renato Troglo, ou www.eutreinoseucerebro.com.br. Renato, muito obrigado. Obrigado viu? a você. Muito obrigado. E olha, gente, você viu. Conhecimento é sempre muito importante para o seu dia a dia. E eu espero você aqui no próximo domingo, a partir das 9h30 da manhã, aqui no nosso programa A Fonte em Foco. Um beijo no seu coração.